Olá pessoal, me chamo Guilherme do Rosário Batista e nosso grupo vai falar um pouco sobre tipos de rolamentos. Nosso grupo se compõe por mim, pelo Anderson, pelo Dalvo, Fabiano, Alexandre e o Bruno. E eu vou falar um pouco agora sobre rolamentos, rolamento de rolos cônicos. Os rolamentos de rolos cônicos apresentam uma montagem de cone e capa, onde a capa é composta pelo anel externo e o cone consiste em um anel interno. Rolos e gaiola. Essa construção de rolamentos acomoda cargas combinadas e fornece a baixo atrito durante a operação. Ao ajustar um rolamento de uma carreira de rolos cônicos com um segundo de rolamento de rolos cônicos e aplicar uma pré-carga, é possível obter uma aplicação de rolamento rígido. Agora eu vou falar alguns tipos de rolamentos de rolos cônicos. Este é um rolamento de rolos cônicos de uma carreira. Os rolamentos de uma carreira de rolos cônicos, eles foram projetados para suportar cargas combinadas, ou seja, cargas axiais e radiais, que atuam simultaneamente. As linhas de projeção das pistas se encontram em um ponto comum no eixo do rolamento, para proporcionar uma ação de rolagem verdadeira e, portanto, poucos momentos de atrito durante a operação. A capacidade de carga axial dos rolamentos de rolos cônicos aumentam com o ângulo de contato crescente, em alfa. O tamanho do ângulo de contato, que normalmente é entre 10 e 30 graus, está relacionado ao fator de cálculo e da tabela de dados. Quanto maior o valor, maior será o ângulo de contato. Este outro tipo é rolamento de rolos cônicos pareados, que está baseado em tamanhos populares de rolamentos de uma carreira de rolos cônicos. Dependendo dos requisitos da aplicação, os rolamentos de rolos cônicos pareados estão disponíveis em modelos e variações diferentes. Rolamentos pareados dispostos em X, rolamentos pareados dispostos em zero, rolamentos pareados dispostos em tandem e rolamentos SKF Explorer e de modelo básico. Rolamento de duas carreiras de rolos cônicos. Nos modelos TDO e TDI, em diversas variantes e com características diferentes. Dependendo do modelo, esses rolamentos podem suportar cargas radiais pesadas, cargas axiais nas duas direções, bem como ter alto grau de rigidez. Os rolamentos de duas carreiras do rolo cônico costumam ser usados em caixas redutoras, equipamentos de içamento, laminadores e máquinas no setor de mineração, por exemplo, tuneladoras. Este é um rolamento de 4 carreiras de rolos cônicos, onde podem suportar cargas combinadas, radial e axial, em velocidades baixas e moderadas. Eles são usados quase que exclusivamente em aplicações de cilindro de trabalho, como laminações. Bom, agora falando um pouco de rolamentos autocompensadores de rolos, seria um rolamento que lida com cargas radiais e axiais, muito pesadas em aplicações propensas a desalinhamento ou deflexões do eixo. Este rolamento oferece capacidade de carga elevada e capacidade de acomodar desalinhamentos para ajudar você a obter baixos custos de manutenção e longa vida útil do rolamento. A SKF inventou esse tipo de rolamento em 1919 e a linha deles é a mais ampla do setor hoje, tanto de produtos abertos quanto vedados. O sortimento inclui rolamentos autocompensadores de rolos projetados para muitas aplicações, incluindo eixos principais de turbinas eólicas, lingotamentos contínuos, aplicações de vibratorias e aplicações de alta velocidade, bem como rolamentos com solid oil, rolamentos bipartidos, unidades de rolamentos SKF, concentra e para os ambientes operacionais mais rigorosos.
Aqui temos algumas características e benefícios. No caso, seria suportar desalinhamento, alta capacidade de carga, vida útil longa, baixo atrito e ele é robusto. E esses rolamentos autocompensadores também existe a versão vedada, que tem a maior vida útil em ambientes contaminados, consumo mínimo de lubrificante, pré-lubrificação e vedado, permite fácil montagem, baixos custos de manutenção e operação. Bom, a referência que eu usei para fazer esse trabalho foi o site da SKF, que é muito bom. Deixa bem explicadinho e tem tudo o que precisa. Muito obrigado. Os rolamentos de rolo cilíndrico, esses aqui a referência foi a SKF, são produzidos em uma ampla variedade de modelo. Séries, variantes e tamanho. As principais diferenças de projeto são o número de carreira de rolo e os flancos dos anéis internos e externos, além dos materiais e do design da gaiola. O rolamento de uma carreira de rolo cilíndrico qualquer, eles estão disponíveis em diversos modelos, séries e tamanho. Entre as principais diferenças do projeto, entre os rolamentos apresentam nesta seção. Esse de uma carreira de rolo cilíndrico da SKF estão disponíveis em diversos modelos, séries e tamanho. Entre as principais diferenças do projeto, entre os rolamentos e apresentados nessa seção. O rolamento de rolo cilíndrico de alta capacidade, esse rolamento ele foi projetado com as suas aplicações para caixas redutoras industriais, redutores de engrenagem para turbinas eólicas e equipamentos de mineração. Rolamento de duas carreiras de rolo cilíndrico. O rolamento de duas carreiras de rolo cilíndrico estão disponíveis em diversos projetos, com furo cilíndrico ou cônico. Devido à segunda carreira de rolo, o rolamento de duas carreiras de rolo cilíndrico são indicados mais para cargas radiais pesadas. Rolamento de quatro carreiras de rolo cilíndrico. O rolamento de quatro carreiras de rolo cilíndrico são utilizados quase que exclusivamente para os pescoços de cilíndrico dos suportes de laminadoras, calandras e prensas de rolos, por serem normalmente voltados com ajuste interferente no pescoço de cilíndrico. Os rolamentos de quatro carreiras de rolo cilíndrico são bastante apropriados para aplicações de laminação, nos quais a velocidade de rolagem é alta. Rolamento de rolo cilíndrico de uma carreira com o número máximo de rolo. O rolamento de rolo cilíndrico de uma carreira com o número máximo de rolos da SKF contém a quantidade máxima de rolos, pois não estão equipados com uma gaiola. O próximo é um rolamento de rolo cilíndrico de duas carreiras com o número máximo de rolos. O rolamento de rolo cilíndrico de duas carreiras com o número máximo de rolos da SKF contém a quantidade máxima de rolos, pois não estão equipados com uma gaiola. Olá, boa noite. Meu nome é Fabiano. Vou apresentar os rolamentos axiais e rígidos de esferas. Os rolamentos axiais de esferas são fabricados com rolamentos axiais de esferas de escora simples ou de escora duplas. Eles foram projetados para suportar apenas cargas axiais e não devem ser submetidos a cargas radiais. Na posição que eles estão, eles aguentam carga dessa forma que eles estão, assim, de cima para baixo ou de baixo para cima. Uma carga no diâmetro ou no raio dele não é admissível, eles não servem para isso. Os benefícios dos rolamentos axiais de esferas é que eles são intercambiáveis. Você pode trocar peças deles ao invés de comprar um rolamento totalmente assim, né? Então você pode comprar partes dele. Eles têm alguns modelos, né? E ele tem alguns ajustes também de interferente, desalinhamento. Então, esse tipo de rolamento ele é ideal para carga axial e tem uma fácil manutenção e é intercambiável. Agora eu vou falar um pouco dos rolamentos rígidos de esferas. Eles são os rolamentos mais comuns em máquinas, né? Eles têm uma grande demanda, eles têm várias particularidades, são versáteis, baixo atrito, eles geram baixo ruído, baixa vibração e permite altas velocidades de rotação.
Eles acomodam cargas radiais e axiais em ambas as direções. São fáceis de montar e requerem menos manutenção do que outros tipos de rolamentos. Aqui é um outro tipo de rolamento, né? No mesmo contexto do rígido de esferas, é um de carreira de esferas. Eles também são os normais, né? Mais encontrados por aí, de fácil manutenção, e pode ter vedação ou placa de proteção. Aqui eu tenho o mesmo rolamento, mas ele de aço inoxidável. Então ele é resistente à corrosão, né, provocada por umidade, e estão disponíveis tampados com vedações também ou abertos. O único inconveniente desses rolamentos é que ele não aguenta a mesma carga que os rolamentos de aço normal. E a carga deles são menor tanto no axial quanto no radial. Esse é um outro tipo de rolamento, rígido de esfera com esferas e rasgo de entrada. Esses rolamentos eles possuem rasgos de entrada nos anéis interno e externo, para acomodar mais esfera do que os rolamentos rígidos de esfera. Os rolamentos com rasgo de entrada apresentam a capacidade de carga radial superior aos rolamentos sem rasgo. No entanto, sua capacidade de carga radial é limitada. Eles também não operam nas mesmas velocidades elevadas que os rolamentos sem os rasgos. Os rolamentos rígidos de esferas com rasgo de entrada estão disponíveis abertos ou com placas de proteção, em um ou ambos os lados. Eles também estão disponíveis com um ou sem ranhura para anel de retenção. Grandes rolamentos rígidos de esferas com rasgo de entrada e sem gaiola estão disponíveis sob encomenda. Então esse daí é mais um tipo também. E por último, o rolamento rígido de esfera de duas carreiras de esfera. Esse rolamento de duas carreiras de esfera são muito adequados aos arranjos de elementos, em que a capacidade de carga do rolamento de uma carreira é inadequada para o furo e o diâmetro. Os rolamentos de duas carreiras são ligeiramente mais largos do que os rolamentos de uma carreira da série 62 e 63, mas têm uma capacidade de carga consideravelmente superior, por ser com as duas carreiras. Esses rolamentos estão disponíveis como rolamentos abertos, sem vedação ou placa de proteção também. Aqui as referências, né? Eu fiz essa pesquisa no site da SKF, tanto o rígido de esfera quanto o axial. Obrigado, boa noite. Bom, galera, me chamo Dalgo Oliveira. O tema que eu vou abordar são rolamentos de contatos angulares. Rolamentos de esferas de contato angulares possuem pistas nos anéis internos e externos que são deslocados em relação a outra direção do eixo do rolamento. Isso significa que são adequados para suportar cargas combinadas. Bom, os rolamentos de uma carreira de esferas de contato angulares da SKF, que é a referência que eu adotei, só podem suportar cargas axiais em uma direção. Geralmente de rolamentos de uma carreira é ajustada em relação a outros rolamentos, como vocês podem ver a figura ao lado. Rolamento de projeto básico. O rolamento de projeto básico, sufixo de designação, tem a geometria interna otimizada, que oferece alta capacidade de carga axial e radial, né? É uma operação silenciosa, um rolamento mais minucioso. Os rolamentos de projeto básico também estão disponíveis com tampa, podem ter rebaixos nos anéis internos e externos também, como vocês podem ver na figura ao lado aí. Galera, rolamento com anel interno de duas peças. Os rolamentos com anel interno de duas peças contêm um alto número de esfera grande e fornece ao rolamento alta capacidade de carga, principalmente na direção axial. Os rolamentos 33D, que é a figura da esquerda, são separáveis. Ou seja, o anel externo com conjuntos de gaiolas e esferas pode ser montado de forma independente, né? Você consegue montar ela independente e separadamente. Já o 33 DNR-CBM não são separáveis. Eles têm uma ranhura para o anel de retenção,
com um anel de retenção no anel externo. Permite assim a fixação axial simples e que economiza espaço no mancal. Bom, rolamento de esfera de 4 pontos. Como vocês podem ver na figura, eles têm 4 pontos de contato. Os rolamentos de esfera de 4 pontos de contato são rolamentos radiais de uma carreira de esfera de contato angulares com pista que não são projetados para suportar cargas axiais, ambas as direções para uma determinada carga axial. Bom, galera, rolamento de 2 carreiras de esferas. Bom, esse rolamento aí ele tem como características ocupar menos espaço axiais e pode suportar cargas radiais e axiais em ambas as direções, possibilitando arranjos rígidos e pode suportar momentos de inclinação, né? A linha padrão de rolamento de 2 carreiras de esfera de contato da SKF compreende o rolamento das séries 32A, 33A e 33D. Eu deixei um link abaixo para caso vocês queiram consultar o catálogo da SKF e poder assim tirar mais dúvidas. Bom, galera, características e benefícios de você ter um rolamento de contato angulares. Menos espaço axiais, pode ser usado para aplicação em que 2 rolamentos de esfera de contato angulares de uma carreira. Suporta cargas radiais e axiais em ambas direções, suporta momentos de inclinações, arranjos de rolamentos rígidos. Bom, galera, esse slide aqui fala especificamente de vedações e lubrificações. Vedações eles suportam altas temperaturas operacionais. De acordo com a NBR, ela varia de 40 a 100 graus Celsius. Temperaturas de até 120 graus com tolerância por períodos curtos. Lubrificação, eu achei interessante colocar a tabela aqui da SKF para poder estudos melhores. Bom, galera, esse slide aqui fala especificamente de vedações e lubrificações. Vedações eles suportam altas temperaturas operacionais. De acordo com a NBR, ela varia de 40 a 100 graus Celsius. Temperaturas de até 120 graus com tolerância por períodos curtos. Lubrificação, eu achei interessante colocar a tabela aqui da SKF para poder estudos melhores. Agora vamos falar sobre rolamento de rolos esféricos. O rolamento fixo de esferas é o tipo mais comum entre todos os tipos de rolamentos. Enquanto característica, nesse tipo de rolamento, o canal da pista, tanto no anel interno como no anel externo, apresenta um perfil lateral em arco, com um raio ligeiramente maior que os das esferas. Além disso, a carga radial permite o apoio da carga axial, em ambos os sentidos. Rolamento axial de esferas de escora simples. Os rolamentos axiais de esferas de escora simples são construídos por anéis em configuração de arruelas, com canal e gaiolas com as esferas embutidas. O anel a ser instalado no eixo é denominado interno, e o anel a ser instalado no alojamento é denominado externo. Os rolamentos axiais de esferas são para suportar cargas axiais em uma direção, fixando dessa forma um eixo axialmente em uma direção. Rolamento axial de esfera de escora dupla. Os rolamentos axiais de esfera de escora dupla são constituídos por um anel de eixo, 2 anéis de caixa, 2 conjuntos axiais de gaiolas e esferas e o anel central, anel intermediário, que é o instalado no eixo. É possível montar as várias partes separadamente. Os rolamentos axiais de esferas de escora simples suportam a carga axial em apenas um sentido, e os rolamentos axiais de esferas de escora dupla a suportam em ambos os sentidos. Onde são usados? Eles são comumente aplicados em máquinas de operações que não suportam cargas radiais e têm alta velocidade de operação. Um exemplo muito comum no ponta rotativo do torno mecânico. E suas vantagens são redução de custos, fácil montagem e manutenção, uma ótima resistência a impacto,
alta capacidade de suportar cargas e operação silenciosa. E uma desvantagem, que não é tão grave, é uma maior sensibilidade aos choques. Boa noite, meu nome é Anderson, vou falar sobre rolamento de agulha. Os rolamentos de agulha é bem utilizado em maquinários industriais, é composto por um conjunto de elementos de rolo cilíndrico e ao invés dos tradicionais, que são de esferas, né? Essa é a diferença de um para o outro. Seu diferencial dos rolamentos comuns é que o rolamento de agulha apresenta seus rolos mais finos que os tradicionais, é adequado para aplicação em que a redução de altura de rolamento é necessária. Aqui são os tipos de rolamento de agulha. Tem esse, que é o conjunto de gaiolas. São rolamentos autônomos e prontos para montar, em aplicações nas quais o eixo e o furo da caixa de mancal podem servir como pistas. Os conjuntos podem ser usados para a criação de arranjos de rolamentos que exijam o espaço radial mínimo. Esse é o rolamento de agulha com capa estampada. A referência que eu peguei foi da SKF. Eles possuem um anel externo profundo e uma parede fina. Esses rolamentos, eles costumam ser utilizados quando o furo da caixa do mancal não pode ser usado com pista para um furo de gaiola e rolos de agulhas, mas um arranjo de rolamento econômico e bastante compacto é necessário. Esses rolamentos são montados com um ajuste interferente apertado na caixa de mancal. Isso permite que o projeto simples e econômico do furo da caixa de mancal, uma vez que os ressaltos ou anéis de retenção não são necessários para fixar axialmente o rolamento. A capa estampada de aço temperado e o conjunto de gaiola e rolos de agulhas desses rolamentos formam uma unidade não separável. Rolamentos de rolo de agulhas com anéis usinados. São rolamentos com anéis usinados feitos de aço carbono. Para esses rolamentos, a SKF, né, que foi a referência, fornece esses rolamentos com ou sem flanges de anel externo, em uma ampla variedade de séries e tamanhos. Também fornece com ou sem anel interno. Rolamentos de agulhas de alinhamento. Eles possuem um anel externo com a superfície externa esférica, 2 anéis jacentos polímero com uma superfície interna esférica, côncava, né? São encapsulados de uma bucha de laminado trifilado e colocados sobre o anel externo. Ele serve para fazer alinhamento, por exemplo, entre um mancal e outro, ou para fixação de alta precisão e alinhamento. A referência que eu usei foi a SKF. E por último slide fica a nossa referência.